Muito bem, vamos dar continuidade ainda com a resolução do exame de física, ok? Número 5 diz assim: um bloco de peso P igual a 100 newtons é colocado a 2 metros da extremidade de uma barra homogênea de 12 metros de comprimento e 400 newtons de peso. Qual é, em newton, a intensidade da reação ao apoio da barra no ponto M? Então tá aqui a barra, ok? Então vamos lá. Muito bem. Agora, já tenho aqui a figura pronta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é representar as forças que atuam sobre a barra. Por exemplo, aqui no centro da barra, nós temos a força que atua no centro de gravidade da barra. Então, é exatamente aqui. Essa força ela vai atuar para baixo, ok? Temos aqui o peso do bloco que foi colocado em cima da barra, uma força que atua para baixo, ok? Temos aqui o apoio no ponto M, temos aqui uma força que aponta para cima e aqui também temos uma força que aponta para cima, ok? Então, tendo, nesse caso concreto, demonstrado aqui as forças que atuam sobre a barra, agora nós vamos aplicar a condição de equilíbrio de translação da barra e a condição de equilíbrio de rotação da barra. A condição de translação da barra tem a ver com o somatório das forças, que diz o quê? Que o somatório das forças que atuam sobre a barra devem ser igual a zero, ou seja, as forças que atuam para baixo devem ser iguais às forças que atuam para cima. Então, ficaremos com a força vamos considerar as forças que atuam para cima como sendo positivas e as forças que atuam para baixo como sendo negativas. Então, a força M mais a força N deve ser igual, o somatório dessas forças deve ser igual ao força em P, que no caso esse seria o peso da barra, o peso do bloco, então será igual a P, mais, nesse caso concreto, a força da barra, nesse caso que seria o peso da barra, que seria a força peso, ok? Muito bem. Agora, substituindo nos dados, nós temos que a força M mais a força N será igual. O peso do bloco, o exercício já nos dá. Tem a força do bloco, nesse caso, tem uma intensidade de 100 newtons. E o peso da barra, nesse caso, é de 400 newtons, ok? Então, a força M mais a força N deve ser igual a 40 mais 100, que vai dar, desculpe, deve ser igual a 500 newtons. Essa informação será relevante. Agora, devemos aplicar agora a condição de equilíbrio de rotação. Por quê? Porque esta barra, ela pode girar, nesse caso pode ser no sentido contrário. Então, se aqui, por exemplo, estiver a atuar uma força maior, a barra terá o sentido de deslocar para cá. Ok? Então, nós devemos equilibrar os momentos. Então, vamos aplicar agora a segunda regra, que diz que o somatório dos momentos deve ser igual a zero. Lembrando que momento de uma força será igual a força vezes o braço, que é a distância do ponto onde atua a força até ao ponto, neste caso concreto, do eixo de rotação, vezes o seno do ângulo. Só que nesse caso, como estamos a trabalhar com barras, não é? Então vamos considerar essa fórmula aqui, ok? Então, vamos a isso. Então, considerando que momento nesse caso, eu vou, para aplicar nesse caso concreto a fórmula, não é? Eu vou primeiro representar as distâncias, depois eu vou escolher o meu centro de apoio. Eu sei que a barra toda, ela mede 12 metros de comprimento, segundo o exercício já diz. Então, se daqui para aqui são 2 metros e eu sei que a força da barra, o peso da barra atua no meio, então
eu vou ter aqui a metade. Então, para cá vai valer 6 e para cá vai valer 6, ok? Então, eu já sei que daqui para cá vai valer 6 metros, assim como daqui para lá, né? Essa medida toda será de 6 metros. Agora, eu vou escolher o meu centro de apoio, por exemplo, sendo aqui, no ponto M. Então, esse será o meu centro de apoio, ok? Então, vamos a isso. O sinal eu vou considerar como sendo o mesmo do somatório das forças. Então, o momento em M mais o momento em N deve ser igual ao momento, nesse caso, do bloco P, mais o momento, nesse caso, da barra B. Agora, uma vez que o meu centro de apoio, nesse caso, é exatamente nesse apoio M, então o seu momento será 0. E por que será 0? Porque a distância do ponto onde atua a força até ao centro de apoio é 0, é exatamente nesse ponto. Então, o momento em M é 0, ok? É 0. Então, eu vou ficar com momento de N igual ao momento, neste caso concreto, de P, que é o do bloco, né? Do bloco de peso P, mais o momento da barra, ok? Agora, o momento de M é a força de M, a força de N, desculpe. A força de N eu não sei, então vou chamar de N, vezes a distância, nesse caso concreto, a distância do N até o eixo de simetria. Olha, isso tudo aqui vale 12, certo? Isso tudo vale 12, mas daqui para aqui vale 2, ou seja, então vou ter 12 menos 2, então daqui para aqui mede 10, certo? Então daqui para cá são 10 metros, então vou multiplicar aqui por 10, que é a distância, igual ao momento de P. O momento de P do bloco P é exatamente este aqui, ok? Exatamente este aqui. Então, o bloco P está aqui. Então, a distância daqui até neste ponto, que é o meu centro de apoio, é de 2 metros. Então, fica 2 metros, que é o braço, vezes a força do bloco P, que é de 100. Então, que é de 100. Mais o momento da barra já, o momento da barra. Qual é o peso da barra? É de 400. 400 vezes a distância. Olha, a distância daqui para aqui é de 6. Então, é de 6. Então, terei aqui 10 vezes N, que terei 10N, igual a 2 vezes o 100, que vai dar 200, mais terei 6 vezes 4, que vai dar 24, certo? 6 vezes 4, 24, repete lá, então terei 2.400. Então, 10N será igual a 200 mais 2.400, que vai dar 2.600, ok? 400, 500 e 600. Então, daqui eu simplifico um zero aqui, um zero aqui. Logo, a força N será igual a 260 newtons, ok? Muito bem. Tendo encontrado a força N, então eu vou substituir exatamente aqui para achar já a força M. Então, a força M mais a força N, mas quem é a força N é de 260. Será igual a 500 newtons. Logo, a força M será igual a 500 menos 260 newtons. Neste caso concreto, a força M será igual, e isso vai dar 240 newtons. 240 newtons, olhando para o nosso exame, 240 newtons é exatamente a alternativa A do nosso exame, ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Vamos a isso. Número 6. Um determinado objeto foi arrastado por uma força F durante 1 km e realizou um trabalho mecânico de
nesse caso concreto, de 27.500 joules, não é? Qual foi, em Newton, o valor da força F? Então, quero o valor da força F. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso caderno. Muito bem, já tenho aqui os dados. Então, eles querem o módulo da força F. Então, nos deram a distância, que é de 1 km. Então, eu já coloquei em metros, que nesse caso fica 1000 metros. Então, o trabalho aqui é de 27.500. Queremos a força. Então, para a gente determinar a força, nós sabemos que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento, ok? Então, isolando a força, nós vamos ter o seguinte, que a força, não é, será igual ao trabalho, uma vez que o deslocamento está a multiplicar a força, então passando para outro membro vai assumir a propriedade inversa da multiplicação, que é a divisão. Então teremos aqui sobre a distância. Daqui nós teremos o trabalho, que será igual a 27.500 joules, dividido pela distância, que nesse caso é de 1000 metros, ok? Então, simplificando este zero com este zero, então vamos ter aqui 275 dividido por 10, e isto vai deslocar uma casa decimal, então vai deslocar a vírgula exatamente para aqui. Então nós teremos aqui uma força de 27,5 newtons. 27,5 newtons, 27,5 newtons, nós encontramos isso na alternativa B do nosso exame, que é exatamente a alternativa B do nosso exame. Muito bem, vamos passar agora para a questão do número 7. Número 7. O gráfico representa uma força em função de posição f de x. Qual é em joules o trabalho realizado pela força F durante o percurso de 0 a 50 metros? Muito bem, deixa eu passar a figura aqui para o caderno e vamos resolver o exercício. Muito bem. Conforme nós vimos no exercício anterior, nós vimos o quê? Nós vimos que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento, certo? Então, uma vez que o exercício, neste caso, nos dá, neste caso, uma força variável, neste caso, variável não, é uma força constante, e o que vai variar nesse caso é o deslocamento, o raciocínio é o mesmo. Só que como nos dá um gráfico, temos que saber que, nesse caso, o trabalho, ele será numericamente igual, nesse caso concreto, a área da figura, não é? Então é só a gente achar a área da figura para a gente poder determinar o trabalho. Só que atenção, nós não devemos calcular toda a área, porque o examinador aqui, ele pede apenas o trabalho que foi realizado de 0 a 5, nesse caso a 50 metros. Então ele não quer a área toda da figura, não quer o trabalho que foi nesse caso realizado durante todo o percurso, não é? Deslocamento aqui. Então só devemos calcular nesse caso concreto o trabalho realizado apenas nesta parte aqui que eu estou a pintar agora, ok? Agora, o que é isso? Isso aqui é um triângulo, ok? Isso aqui é um triângulo que vai ter o que é uma base e vai ter uma altura. Então a área do triângulo vai ser, nesse caso, base vezes altura dividido por 2, ok? Então, a área do triângulo será igual à base. A base é essa, é 200. Então, teremos aqui 200 vezes a altura. A altura, nesse caso, é de 50. Então, 50 sobre 2. Então, sobre 2. Então, 200 dividido por 2, que vai dar, neste caso, 100. E vou multiplicar por 50, ok? Então, daqui é só eu multiplicar, fazer essa continha. Então, 50 vezes 100, vou ter aqui um 5 vezes 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, 1000, 5.000 nesse caso. Então, uma vez que o trabalho é numericamente igual à área, então posso concluir que o trabalho será igual a 5.000
joules. Joules por quê? Porque como a força está em newtons, o deslocamento, a distância está em metros, né? Então está em um sistema internacional, então posso garantir que o trabalho também está no sistema internacional. Então teremos 5.000 joules, que é o que a gente consegue ver na alternativa C do nosso exame de física, não é? Do ano de 2021. Vamos resolver o exercício do número 8. O gráfico representa a variação da intensidade da força em função do tempo. Qual é, em unidades no sistema internacional, o impulso da força no intervalo de 0 a 15 segundos? Muito bem, então de 0 a 15 segundos. Nós sabemos o quê? Que o impulso, nesse caso, o impulso é igual à força vezes a variação do tempo, ok? Nós conseguimos ver muito bem isso na forma. Mas o que acontece é que nós temos o gráfico, não é? Temos o gráfico, e tendo o gráfico, basta a gente achar a área deste gráfico aqui. Uma vez que o examinador quer o impulso que ocorre a partir de 0 a 15 segundos, é só uma questão da gente achar a área. Então, o impulso ele é numericamente igual à área desta figura. Então, a área desta figura como é que vai ficar? Então, isso aqui é um trapézio, não é? Sendo um trapézio, tem duas bases. A base maior e a base menor tem uma altura. Então, a área do trapézio será base maior mais base menor vezes a altura e vamos dividir por 2. Então, a área do trapézio será igual a base maior, que nesse caso é de 15, mais a base menor, que nesse caso é exatamente esse trecho, que é de 8, vezes a altura nesse caso que é de 15. Ok? E vamos dividir tudo isso por 2. Ok? Então, nesse caso, teremos que a área será igual. Então, teremos 15 mais 8, que vai dar 23, não é? Que é exatamente a conta que eu fiz aqui. 15 mais 8 dá 23, vezes 15, dividido por 2. Então, a área do trapézio será 23 vezes 15, não é? Dividido por 2. E o resultado que nós iremos obter aqui será igual a 172,5. Uma vez que a área é numericamente igual ao impulso, então podemos concluir que o impulso será igual a 175, não é? 175,5, desculpe, 172, né? Então, impulso igual a 172,5 Newton vezes segundo, que é a unidade do impulso no sistema internacional. E nós conseguimos encontrar isso na alternativa A do nosso exame, ok? Vamos resolver agora o exercício do número 9. Qual é, em metros por segundo, o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai a partir do repouso de uma altura igual a 5 metros do solo? Use aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu já preparei aqui os dados, não é? Então, eles querem a velocidade. Na verdade, esse exercício aqui tem um dado a mais, né? O que provavelmente poderia proceder-se, né? O exercício poderia ser resolvido através de outra forma. Mas como é que eu pensei? Eu utilizei aqui a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial ao quadrado. Neste caso concreto, mais 2 vezes a aceleração, que pode ser a aceleração de gravidade, assim como não, vezes a variação do espaço, ok? Então, uma vez que o exercício diz que o objeto, nesse caso, vai partir do repouso, então a velocidade inicial ao quadrado é 0. Logo, ficaremos com velocidade ao quadrado igual
a 2 vezes a aceleração de gravidade, nesse caso que é de 10, vezes o espaço, que nesse caso é de 15. Então, a velocidade ao quadrado será igual a 15 vezes 2, que vai dar 30, não é? 15 vezes 2, que vai dar 30, vezes 10, que isso vai dar 300, ok? Eu peço mil desculpas, ok? Perdão. Aqui no espaço não são 15 metros, são 5 metros, ok? 5 metros, aqui também 5 metros. Perdão, peço perdão, ok? Por isso é que eu estou a ver aqui que o exercício, né, na verdade, estava a ter um valor que é diferente do cálculo que eu efetuei antes de resolver este exame. Então, neste caso, ficaria 5 vezes 2, que daria 10, ok? Então, 5 vezes 2, que daria 10. Então, 10 vezes 10, que daria 100. Agora sim. Logo, a velocidade será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100, ok? Então, a velocidade será igual a raiz quadrada de 100. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que vai dar 10 metros por segundo. Agora, você ficaria na dúvida em algum momento, talvez. Óbvio, eu tenho mais ou menos. Mas aqui eu tenho 10 metros por segundo, mais ou menos. Será que eu vou adotar valor positivo ou negativo? Bom, uma vez que nós estamos a falar, o exercício já diz que, nesse caso, o corpo partiu do repouso. Então, no tempo igual a zero, o corpo estava a sair. Então, esse corpo só pode ter uma velocidade, neste caso concreto, progressiva, ok? Uma velocidade progressiva, e sendo uma velocidade progressiva, a velocidade ela é positiva, que é de 10 metros por segundo, ok? E nós encontramos isso na alternativa C do nosso exame. Vamos resolver aqui o exercício do número 10. A figura representa dois objetos idênticos de massas M1, M2 igual a M2 e que é igual a M, ou seja, a massa M1 vale M, a massa M2 vale M, que colidem frontalmente e após a colisão movem-se juntos, isto é, vão ter a mesma velocidade já depois da colisão. Qual é, em metros por segundo, a velocidade do conjunto após a colisão? Então, para resolver este exercício, nós vamos recorrer à conservação do momento linear, que tem a ver com, neste caso concreto, o conceito da quantidade do movimento. Então, a quantidade do movimento no início da colisão deve ser igual à quantidade de movimento final da colisão. Quantidade de movimento, alguns autores representam pela letra Q, alguns representam pela letra P. Eu prefiro representar pela letra Q. Bom, não é Q de carga, é Q de quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento do primeiro corpo mais do segundo, não é? No início e no final. Então, teremos aqui massa 1 vezes velocidade 1 inicial mais massa 2 vezes velocidade, nesse caso 2 inicial, que será igual a massa 1 vezes velocidade 1 final mais a massa 2 vezes a velocidade 2 final, ok? Então, a massa 1 é m vezes a velocidade inicial. A velocidade inicial do primeiro corpo, do primeiro bloco, é de 8. Mais a massa 2, que é de m, vezes a velocidade 2. Atenção, repare que enquanto este bloco vai neste sentido, que assume uma velocidade progressiva, o outro bloco assume uma velocidade progressiva, isto é, vai no sentido contrário. Então, devemos adotar aqui a velocidade negativa, que será de menos 2 metros por segundo. Então, uma vez que a massa 1 é igual à massa m, então vou colocar a massa m em evidência, certo? E eu vou ter aqui a soma das velocidades. Então, vou ter aqui velocidade 1 mais velocidade 2, final. Então, daqui eu terei 8m, menos 2 vezes m, terei menos 2m,
igual. Uma vez que a velocidade 1 é igual à velocidade 2, então eu vou manter, neste caso concreto, esta velocidade. Então, tendo esta velocidade, que nesse caso vai ser a mesma, uma velocidade que é a velocidade da mesma, então vou chamar de V. Então terei M que multiplica V simplesmente. Então terei V mais V. Então 8M menos 2M que vai dar 6M. Ok? Vai dar 6M. Isso será igual a V mais V que vai dar 2 vezes o V. Então 2 vezes o V vezes o M. Ok? Então daqui eu vou simplificar o M com o M. Logo, terei velocidade que será igual. Esse 6 vai manter. Agora o 2 está a multiplicar o V. Passa a dividir. Então daqui eu terei 6 dividido por 2 que vai dar 3 metros por segundo. Ok? 3 metros por segundo. Que nesse caso 3 metros por segundo é a alternativa A. É a alternativa A do nosso exame. Ok? Alternativa A do nosso exame. Alguns marcaram a alternativa B, 5 metros por segundo. E por que encontraram a alternativa B? Porque não trocaram sinal. Esquecem que o outro bloco assume o sentido contrário da velocidade. Eis o motivo de muitos terem errado esta questão, ok? Então, tomara que você não tenha errado uma questão dessas. Muito bem, vamos ao número 11 do nosso exame. Número 11. Duas cargas elétricas no vácuo, separadas 0,05 metros uma da outra, sofrem uma ação de uma força de repulsão, isto é, as duas cargas nesse caso, possuem sinais iguais. Não sei se uma é positiva ou é outra positiva, ou uma é negativa e outra negativa, que são dois casos possíveis para acontecer, nesse caso, a repulsão entre duas cargas. Sabendo que a carga 1 é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e carga 2 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Qual é em Newton o valor desta força? E nos dão aqui a constante eletrostática, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, já preparei aqui os dados, ok? Então a distância eu coloquei notação científica, as cargas estão aqui. Então, quero a força e a fórmula para calcular a força que interage entre duas cargas elétricas. É esta força igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, daqui terei força igual, esse traço de fração, pá. Então, carga será igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga 1. A carga 1 é esta, de 10 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a carga 2, que é de 2 vezes o 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância é essa, então será de 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ok? Então daqui teremos força igual a... teremos, nesse caso concreto, vamos manter isso aqui. Então primeiro vou trabalhar com as potências. Terei 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, então terei aqui 2 vezes o 10, que nesse caso vai dar 20, vezes 10, então terei menos 6, que nesse caso vai dar menos 12, não é? Mantém-se a base, soma-se nesse caso os expoentes. Então tenho 5 ao quadrado, 5 vezes 5, nesse caso vai dar 25, vezes 10 elevado a 2 vezes 2, que vai dar menos 4, ok? Então, a partir daqui eu vou fazer o seguinte. Daqui eu vou ter 9 vezes. Então, aqui eu vou manter a base. Nesse caso, terei 10. Então, terei 9 menos 12. Nesse caso, que vai dar menos 3, não é? Menos 3. Ok? Vezes. O 20 eu vou abrir uma multiplicação. Então, o 20 eu sei que é 5 vezes 4. Ok? E o 25 eu sei que é 5 vezes 5. Vezes o 10 elevado a menos 4. Então, eu vou simplificar este 5
com este 5. Então, daqui eu terei a força, que será igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4, nesse caso, vai dar 36, vezes 10 elevado a menos 3, não é? Vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 5, vezes, sim, dividido por, nesse caso, por 5 vezes 10 elevado a menos 4, né? Terei exatamente isso. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, daqui eu terei 36 dividido por 5. Então, 36 dividido por 5, nesse caso, vai dar 7,2 vezes 10. Então, daqui eu vou, nesse caso, somar os expoentes. Então, terei menos 3. Nesse caso, divisão de potências, manter a base e subtrai os expoentes. Então, terei menos 3, menos vezes menos dá mais 4. Então, daqui terei a força que será igual a 7,2 vezes 10. Então, 4 menos, nesse caso, 4 menos 3 vai dar 1. Então, coloco aqui, ou seja, a força será 7,2 vezes 10, que nesse caso vai ser igual a 72 newtons. 72 newtons, nós encontramos isso na alternativa B do nosso exame. Vamos resolver o exercício do número 12. Número 12. Qual é, em newtons por coulomb, o valor do campo elétrico criado por uma carga elétrica que, de 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, que dista 0,3 metros de um ponto P, e nos dá uma constante eletrostática que é de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Como sempre, já preparei os dados aqui e a fórmula também, não é? Os dados estão aqui e nos dizem que, nesse caso, a constante eletrostática é de 9 vezes 10 elevado a 9. Agora, a fórmula é campo elétrico igual a carga vezes a constante eletrostática dividido pela distância ao quadrado. Então, campo elétrico será igual a constante eletrostática, que é de 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é de 3 vezes 10, não é? Elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Então, colocando isso em notação científica, fica 3 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Isso facilita. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, teremos 3 vezes 10 elevado a menos 1, isto ao quadrado. Daqui nós teremos que o nosso campo elétrico será igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6. Daqui eu vou efetuar essa conta. Então, 3 vezes 3, que vai dar 9, vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2, menos 2. Simplifico este 9 com este 9, ok? Então, daqui terei que o meu campo elétrico será igual neste caso, vou ter aqui em cima, vou ter 3 vezes 10. Então, neste caso, só multiplicar bases iguais, expoentes diferentes. Então, mantenho a base, vou somar os expoentes. Então, fica 9 menos 6, nesse caso, vai dar 3, né? Então, divido por 10, nesse caso, elevado a menos 2. Então, daqui terei que o meu campo elétrico será igual. Então, aqui terei 3 vezes 10. Nesse caso, vou ter 3 aqui. Nesse caso, tenho divisão de bases iguais, expoentes diferentes. Então, vou manter a base, vou subtrair os expoentes. Então, esse menos com esse menos, menos da fórmula, com menos, nesse caso, menos da propriedade, com esse menos vai dar mais. Então, vou ter 2. Então, campo elétrico será igual a 3 vezes 10 elevado, então terei 3 mais 2, que vai dar 5. 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. 3 vezes 10 elevado a 5, nós encontramos isso na alternativa C do nosso exame. Vamos resolver o exercício do número 13.
O gráfico representa a intensidade do campo elétrico originado por uma carga pontual fixa no vácuo em função da distância. Qual é, em Coulomb, o valor da carga que origina o campo e nos dá uma constante eletrostática e nos dá um outro dado, e nesse caso que é o nosso gráfico. Muito bem, já preparei, que gosto de vocês, por isso é que eu já preparei tudo aqui. Então vamos lá. Então nós queremos descobrir, nesse caso, a carga, né? Queremos aqui determinar a carga. Então, para a gente determinar a carga, nós vamos utilizar a fórmula que nós utilizamos no exercício anterior, que diz o quê? Que diz que o campo elétrico será igual à carga, nesse caso a constante eletrostática, desculpe, vezes a carga, dividido pela distância ao quadrado. Então, podemos isolar, nesse caso, a carga. Então, de que jeito? A distância está dividida, então vai passar a multiplicar. Então, teremos o nosso campo elétrico vezes o quadrado da distância, que será igual à constante eletrostática vezes a carga. Mas conseguimos ver que ainda temos a constante eletrostática a multiplicar. Então vamos fazer o mesmo. A constante eletrostática está a multiplicar, então passa para outro membro, vai dividir. Então a carga será igual ao campo elétrico vezes o quadrado da distância dividido pela constante eletrostática. O examinador